10, versículo 14 em diante. Nós vamos estar falando nessa noite sobre a maior riqueza de Salomão. Quantos aqui conhecem a história de Salomão? Com certeza todos conhecem a história de um dos homens mais ricos que já existiu em todo o mundo. E hoje nós falaremos sobre qual era a maior riqueza desse homem chamado Salomão. Primeiro livro dos Reis, 10, 14 em diante. O texto já está projetado aí, você pode acompanhar, que diz assim: o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e o seu encosto tinha parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis, dos hititas e dos arameus. Senhor, que nessa noite a Tua palavra continue falando aos nossos corações, como já tem falado através desses lindos cânticos, como já tem falado através do olhar, do sorriso do nosso irmão, como já tem falado, Pai, em cada coisa que nós temos visto, ouvido e sentido nessa noite. Que a Tua palavra assim, Pai, possa ser estabelecida para edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Olhando, queridos, para esse texto que fala sobre o esplendor do reino de Salomão, nós percebemos quanto o camarada era rico. Só de carro aí vocês podem ver que ele tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos. Na casa dele, no palácio de Salomão, tudo era de ouro, pratos de ouro, talheres de ouro. Não tinha nada de prata, porque naqueles dias a prata não tinha tanto valor como hoje tem. Então era tudo de ouro. Imagine, ele sentava no seu trono, trono era de ouro. Com certeza
até o local onde ele fazia as suas necessidades fisiológicas, ouro, tudo ouro. O camarada era rico mesmo, tinha muitas riquezas, muito mesmo. Mas, olhando para toda essa riqueza que Salomão possuía no seu reino, a gente percebe no versículo 22, versículo 23, está dizendo: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Olhando para todo esse esplendor do reinado de Salomão, a gente percebe que a maior riqueza dele não estava nos seus muitos carros que ele tinha, não estava nos seus muitos cavalos, não estava no seu trono de ouro, não estava nos seus utensílios de ouro que ele possuía, mas a maior riqueza que Salomão possuía era a sua sabedoria. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos referências sobre a sabedoria, e nós percebemos quanto a sabedoria é útil para a nossa vida, e sem a sabedoria nós não conseguimos viver bem. Portanto, o versículo 23 diz que Salomão era o rei mais rico e o mais sábio de toda a terra. A maior riqueza, portanto, que Salomão tinha era a sua sabedoria. Sabedoria essa que todos nós necessitamos para viver, porque sem a sabedoria nós não conseguimos ir bem na vida. Pastor, o que é sabedoria? Será que a sabedoria é eu ter uma faculdade completa? É eu ter mais de uma faculdade? Será que a sabedoria reside no fato de eu ter uma pós-graduação, mestrado, doutorado, um curso especializante? Qual que é a sabedoria, pastor? O que é a verdadeira sabedoria? Queridos, eu posso te adiantar, se você tem cursos, faculdades, se você tem muitos diplomas, isto não é sabedoria, isso é conhecimento. Eu posso adquirir muito conhecimento na vida, estudando, fazendo cursos, faculdades, eu vou adquirir conhecimento, mas a sabedoria não se adquire através do estudo. Na verdade, a sabedoria é a utilização correta dos conhecimentos que eu vier a obter na vida. Na vida a gente obtém conhecimento de todo tipo. A gente obtém o conhecimento estudando, numa escola, numa faculdade, fazendo cursos. A gente obtém conhecimento aprendendo com outras pessoas. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de aprender olhando. Os trabalhadores da argamassa, da alvenaria estão trabalhando, eu estou observando, vendo como é, para depois eu tentar, treinar. Eu vou tentando, treinando até conseguir fazer um reboco ali naquela parede, bem ali do lado da Valquíria. A massa caiu, tinha um buraco lá. Eu falei, eu vou me meter a fazer esse reboco. Já observei como os camaradas fazem, né? Não me saí tão bem que nem o Luciano, que nem o Oswaldo, que nem o Jonas, que nem o José e outros camaradas aí bom, na colher de pedreiro, né? Mas eu consegui fazer a massa grudar na parede. Grudou. Eu consegui depois passar uma outra massa em cima do chapisco, grudou. Eu consegui passar massa corrida, depois os irmãos confiram lá, está lisinho, está perfeito, quase perfeito a parede, né? Depois joguei a tinta. Olha, eu fiz serviço de alvenaria, fiz serviço de pintura e eu nunca estudei para isso, mas obtive conhecimento observando. Então tudo isso que nós aprendemos na vida são conhecimentos, mas eu posso não ter frequentado escola nenhuma na vida, eu posso não ter aprendido observando ninguém, mas mesmo assim ter sabedoria. Mas o que é a sabedoria então? É a utilização correta dos conhecimentos que nós obtemos na vida. E a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, aquela que é dom de Deus, aquela sem a qual nós não sobrevivemos. Tiago capítulo 1, no versículo 5, diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá. Está na sequência no PowerPoint, Eric. E acho que é o terceiro versículo que vai aparecer. Daí é isso. Se algum de vocês, olha, veja só, como que nós podemos obter sabedoria? Se algum de vocês tem
falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, preste atenção. Se a maior riqueza que Salomão tinha era a sabedoria, se através da sabedoria ele obteve grandes feitos, depois nós vamos ver alguns feitos de Salomão. Se através da sabedoria nós podemos viver bem, e sem a sabedoria com certeza vamos mal na vida. Sem a sabedoria nós corremos riscos, perigos, podemos sofrer na vida. Então, queridos, a sabedoria é o quê? Uma das coisas mais importantes e principais da nossa vida. E olha, Deus é tão justo, é tão bom, que Ele não colocou a sabedoria à disposição para quem tivesse dinheiro, para quem fosse bonito, para quem fosse famoso. Deus colocou a sabedoria à disposição de cada um de nós, com a única condição de nós pedirmos e com fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas pastor, por que é tão importante a sabedoria? Ora, sem sabedoria eu não posso me relacionar bem com Deus, eu não posso me relacionar bem com as pessoas, eu não posso me relacionar bem em família. Sem a sabedoria eu não consigo conduzir a minha vida direito. Sem a sabedoria eu não posso ir bem na vida. É importante, queridos, porque a Bíblia toda fala sobre sabedoria. E Tiago está dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, independente de todos, Ele dá liberalmente, de graça. Não lance o nosso pedido em rosto. Ele não fala assim para nós: olha, não vou te dar sabedoria, você não merece, ou você não precisa, porque todos nós precisamos da sabedoria. Lembre-se, Deus apareceu em sonho a Salomão quando ele não tinha nada. Apareceu em sonho e disse: Salomão, pode me pedir o que você quiser, que eu te darei. Lembre-se, ele não tinha carros, não tinha cavalos, não tinha todo esse esplendor que ele tinha. Ele iria começar a reinar, não tinha praticamente nada. Ele não pediu vitória sobre os seus inimigos na guerra, ele não pediu para Deus abastecer o reinado dele com carros e cavalos de guerra, ele não pediu riquezas, mas a única coisa que ele pediu naquele sonho foi sabedoria. E através da sabedoria ele conquistou todas essas coisas. Porque também não adianta eu ter dinheiro, você ter dinheiro, nós temos dinheiro e não temos sabedoria para administrar esse dinheiro. Não adianta eu ter conhecimento, você ter conhecimento, nós temos conhecimento, vários diplomas, cursos, se não tivermos sabedoria para usarmos esses conhecimentos. Não adianta nós formarmos uma família, relacionamentos, se nós não tivermos sabedoria para administrar essa família, cuidar dessa família, administrar nossos relacionamentos. Sabedoria, queridos, uma das coisas mais importantes da vida. Como eu obtenho? Pedindo a Deus, Pai, me dá sabedoria. Dá sabedoria para mim ser um bom filho cristão, um bom filho de Deus. Dá-me sabedoria para ser um bom marido, uma boa esposa. Dá-me sabedoria para ser um bom pai, um bom filho. Dá-me sabedoria para ser uma boa mãe. Dá-me sabedoria para me cuidar dos meus. Dá-me sabedoria para mim prosseguir na minha fé. Dá-me sabedoria para mim utilizar corretamente o ministério, os dons que tu tens me dado. Dá-me sabedoria, Senhor. Sabedoria. Tiago manda que a gente peça, e peça sem duvidar, porque Deus concede. Em Jó, capítulo 28, tem um texto muito interessante, capítulo 28 do livro de Jó,
ou ele que já localizou aí na Bíblia, e diz assim: olha, existem minas de prata e locais onde se refina ouro. A minha tradução está um pouquinho diferente, algumas palavras eu vou acompanhar aqui, ó. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e a sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e não viram os olhos da grada. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo que é de precioso. Os rios tapam, e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que o de rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Deixa nesse aí, por favor. No capítulo 28 do seu livro, Jó, falando a respeito da sabedoria, no seu discurso que ele fez perante seus amigos, ele disse que o homem costuma revolver terra, abrir buracos, cavar covas, se enfinhar no meio das cavernas, à procura de pedras preciosas, metais preciosos, enfim, cava minas, descobre tesouros, descobre ouro, prata, metais, mas o homem não sabe de onde extrair a sabedoria e de onde procede ela. Jó faz todo esse discurso bonito e no fim ele descobre uma coisa importante, interessante para todos nós. Ele disse assim: olha, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ele descobriu uma coisa que Salomão depois também ele relatou, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria, em primeiro lugar eu devo pedir a Deus, e também, juntamente com pedir a Deus, eu devo temer ao Senhor. O que é isso, pastor? Ter medo do Senhor? Não, respeitar a Deus e as suas leis, respeitar ao Senhor e fazer aquilo que Ele pede de nós. Isso é temer a Deus. Temor,
respeito, consideração, dar honra a Deus, como nós falamos na semana passada. Então, se eu dar honra a Deus, se eu respeitar o Senhor e as suas leis, eu já tenho meio caminho andado para a sabedoria, eu já tenho o princípio da sabedoria, temendo ao Senhor, respeitando ao Senhor, obedecendo às suas leis, andando nos seus caminhos, é o princípio da sabedoria, porque a segunda parte do versículo diz que apartar-se do mal é inteligência. Então, se eu temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer às suas leis, seguir os seus caminhos, eu já estou me apartando do mal, e me apartando do mal, eu estou sendo inteligente, e seguindo ao Senhor, temendo ao Senhor, eu estou tendo o princípio da sabedoria. Parabéns, parabéns, parabéns. Todos vocês aqui são sábios, porque vocês temem ao Senhor, vocês respeitam o Senhor, vocês escolheram, nós escolhemos seguir ao Senhor, e escolhemos apartar-nos do mal. Agora lá fora você pode ver que tem um monte de gente em falta de inteligência, falta de sabedoria, porque agora muitos estão se matando nas drogas, se matando nas orgias, nas prostituições, estão se entregando aos caminhos do mal. Isso é falta de inteligência, isso é falta de sabedoria. Será que alguém que falta de sabedoria pode ir bem na vida? Não pode. Será que essa pessoa pode ir longe na vida? Não pode. Certamente essa pessoa está andando por caminhos de morte. Então lembre-se, queridos, o temer a Deus, respeitar a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu tiver esse princípio na minha vida e pedir a Deus ainda mais sabedoria, Ele vai me acrescentar mais e mais sabedoria, sabedoria para mim ir bem na vida, ir bem nas coisas, proceder bem em tudo. Olha que tesouro, o maior tesouro, a maior riqueza que Salomão teve, está à minha e à sua disposição, à nossa disposição, a maior riqueza que Salomão teve, pode ter certeza. Não adianta nós termos ouro, prata, muita riqueza material, se nós não tivermos sabedoria. É como se nós não tivéssemos nada. Conheço pessoa, já conheci uma pessoa, fui na casa dela, ela ganhou na loto, muito dinheiro, mas muito dinheiro, tanto que ela ganhou, que ela teve que sair daqui de Itapema, chegou a comprar postos de gasolina, chegou a comprar prédios, muita coisa. E quando eu visitei essa pessoa, ela estava morando numa casa de aluguel, uma casa simples e de aluguel. Perguntei, mas você ganhou na loto mesmo? Ganhando, muito dinheiro, muito, comprando isso, comprando. E por que hoje vocês não têm nenhuma casa própria? Por que vocês moram de aluguel nessa casa tão simples? Por falta de sabedoria em administrar todo aquele dinheiro. Assim como veio, foi fácil, foi embora, porque não havia sabedoria, não havia temor do Senhor, não havia essa riqueza que Salomão possuía. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa que talvez poucos aqui sabem. Quantos sabem que Salomão morreu desviado, afastado de Deus? Vocês não sabiam? Alguns sabiam. Salomão morreu longe, afastado dos caminhos do Senhor. E ele, que era um dos homens mais ricos e sábios, o rei mais rico que já existiu e sábio. Mas como pode ser isso, pastor? Porque ele perdeu o temor do Senhor. Quando nós perdemos o temor do Senhor, o respeito ao Senhor, perdemos tudo. Perde-se a sabedoria, e com essa perda da sabedoria, perde-se as riquezas. Sabe o que fez Salomão se afastar de Deus? Más companhias, isso mesmo, más companhias. Você conhece aquele ditado? Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu posso não conhecer nada da sua vida, eu posso não conhecer nada da vida de uma pessoa, mas só perguntar com quem você anda, ela vai falar para mim: olha, eu ando com fulano, cicrano, beltrano, eu ando com uma pessoa assim, outra pessoa assim. Eu ando com uma pessoa que usa drogas. Eu ando com pessoas que só curte balada. Eu ando com pessoas que tem uma vida bem desenhada. Eu falei: já sei quem você é. Você é igualzinho a essas pessoas. É verdade ou não? Dize-me com quem andas, eu te direi quem você é. Outro texto
bons costumes. E foi exatamente as más companhias que afastaram Salomão do caminho de Deus, porque ele se ajuntou com mulheres que não cultuavam a Deus e cultuavam a ídolos, outros deuses, as mulheres de Salomão. Naqueles dias de Salomão se costumava fazer casamento meio arranjado, por conveniência dos negócios. Por exemplo, vinha um rei, vamos supor o rei de Tiro, Irã, chegava para Salomão: olha, Salomão, eu tenho um carregamento de madeira do Oriente, madeira da mais pura para você fazer os móveis aí do seu palácio. Você quer que eu traga um carregamento de madeira? Salomão: opa, pode trazer. Só que tem o seguinte: nós vamos fazer um contrato. Na cláusula, numa das cláusulas do contrato, nós vamos estabelecer que você tem que casar com uma das minhas filhas. Você casa com uma das minhas filhas e a gente vira parceiro nos negócios. Combinado? Combinado. E aí Salomão ia fazer negócios, parcerias. Todo casamento que era conveniente para ele, e naquele tempo, diz que Salomão tinha quase 1000 mulheres. Era doido. Você administrar um casamento é tão difícil. Se agradar uma mulher é tão difícil, imagine 1000. Fora as concubinas. Você ter paciência para ouvir uma mulher já é tão difícil, imagine 1000. É ou não é, marido? Precisa ter paciência às vezes para ouvir tudo. Pior quando você está meio cansado disso aí. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você não prestou atenção no que eu falei, né? Não, prestei. Dá para repetir de novo? A gente fala que entendeu, mas pede para repetir. A gente está tão cansado, com sono, quase dormindo. E a mulher geralmente ela fala milhares de palavras a mais do que os homens. É o próprio da mulher. Diz que 2 mulheres ficaram presas na mesma cela de prisão 20 anos. Cometeram o mesmo delito, foram para a mesma cela e receberam a liberdade no mesmo dia. Pegaram o mesmo ônibus para ir para casa, desceram no mesmo ponto. Aí ao se despedir, uma falou para outra: depois a gente continua essa conversa, tá? Depois quando a gente conversa, a gente continua a conversa. Passaram 20 anos juntas na prisão, foram juntas de volta para casa e não acabou a conversa. Mas por que eu falei disso aí? Nem sei. Perdi o fio da meada. Ah, sim, porque Salomão tinha 1000 mulheres. O cara é doido. O cara é maluco. Você pensa que ter mais de uma mulher é bom? Nada, cara. Você vai, pensa. O cuidado que você tem com a sua esposa, na atenção que você tem que dar a ela,